Bem-vindos ao Conexões que Curam. Estamos começando hoje a nossa terceira temporada e vamos falar sobre algo que atravessa a medicina, a dor, a esperança e a própria condição humana, a espiritualidade. Na oncologia, convivemos diariamente com perguntas que nem sempre a ciência consegue responder por completo. Talvez justamente aí apareça a necessidade de sentido, presença, fé e silêncio. Para essa conversa, recebo alguém que há muito tempo acolhe pessoas, sentimentos em momentos mais diversos da vida, o Frei Jaime. Frei, que alegria tê-lo aqui, é um prazer enorme te receber. Doutora, a alegria é minha e também sabendo de todo o seu trabalho no sentido de humanização a partir da doença, a partir do sofrimento, desencadear paralela à cura, também uma outra cura maior que é a vida sendo vivida com normalidade, com expectativa, mas também com muita gratidão. Então, me sinto muito feliz de estar aqui e agradeço essa oportunidade de nós também abrirmos uma pequena janela para que a grande luz que a espiritualidade é na nossa vida, essa luz possa brilhar de fato na nossa existência e permitir que a gente tenha também um outro olhar, um olhar de superação, um olhar também que nos coloque dentro desse processo de evolução. Nós podemos ser cada dia um pouquinho melhor. E um pouquinho melhor significa ter cada vez mais confiança numa força superior, em alguém que também nos quer com vida. No Evangelho de João, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. A abundância da vida, ela supõe tantas coisas, né? E uma delas é a cura. É a cura. Depois, admiração, doutora, pelo seu trabalho, pela clínica, mas também por esse envolvimento social que agrupa pessoas. Porque a dor, ela te leva quase que para solidão. A dor te isola. Eu estou com dor, eu não vou sair, não quero conversar, não quero conviver. E que bom saber que é possível também desencadear todo um processo de socialização, de pertencimento, né? E quando a gente se encontra com pessoas que tiveram o mesmo problema que a gente, dá a impressão que a gente se sente mais à vontade de abordar, de dizer. Então, parabéns, doutora, por esse trabalho também. Muito obrigada, Frei, muito obrigada pelas palavras. E aproveitando esse gancho, é bem oportuno falar para quem nos escuta que a ciência já nos mostra que existem estudos comprovando que quando a gente tem esse apoio dos familiares, da religiosidade, dos grupos, a gente tem melhores desfechos no tratamento do câncer. A gente tem menos ansiedade, a gente tem maiores respostas. Então, a ciência já nos mostra isso que a gente vê no dia a dia. Então, é bem importante trazer isso. Isso é fantástico, né? É fantástico porque a vida, ela é envolta a um mistério. Se nós pensássemos um pouquinho assim na transitoriedade da existência, nós nos damos conta de que nós não somos nada. Hoje a gente está aqui, amanhã não está mais aqui, e tudo tão instantâneo, a gente não tem a noção de que o tempo está passando, e talvez a gente tivesse que ter mais consciência do valor do momento presente, um dia de cada vez, o momento presente, né? Que vamos partir é um fato, mas que podemos atrasar a partida também é uma possibilidade, né? E aí entra a questão toda do cuidado, né, doutora? E viver de uma forma plena, né? Viver de uma forma plena. Não apenas estar ali, Sim, mas estar com consciência, vivendo plenamente e aproveitando que a vida é fantástica, né, Frei? Doutora, onde que os seus pacientes, por exemplo, buscam força para a esperança, para ter esperança,
para acreditar numa cura. Num determinado momento, a gente acredita na medicação. O profissional médico, ele tem um papel determinante, quer seja para a esperança ou também para o desânimo. Sim. Dependendo, eu lembro que eu participei uma vez de um seminário com o Dr. Ritter, na UX, na universidade, sobre como contar um diagnóstico, né? Como comunicar um diagnóstico para um paciente. E aí entrou também o quanto a espiritualidade pode ocupar um papel muito importante, muito significativo, porque nós somos seres espirituais. Teilhard de Chardin, um francês antropólogo e teólogo, ele diz assim: nós não somos seres humanos com uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. Então, para além do corpo, ele coloca o espírito, a alma, como algo superior. E eu tenho dito em algumas cerimônias que eu faço, tenho dito, a morte não mata a vida. A morte não mata a vida. Nós temos que buscar, o salmista diz, olha, fato notável como a vida chega aos 80. Nós temos que buscar vida longa, mas também temos que qualificar a vida. Perfeito. Mas o dia que a vida chegar no seu entardecer, ela não deixa de ser vida, ela continua vida. E aí que entra a fé, a espiritualidade cristã que nos coloca não diante de um túmulo, porque Jesus foi colocado num túmulo, mas nos coloca diante do túmulo vazio, mas com as aparições dele ressuscitado. Então, a vida tem uma perspectiva bonita. Eu digo mais para mim mesmo do que digo para os outros. Um dia, no céu, nós vamos nos encontrar. Então, isso tudo nos dá também uma força para lutar, para que a gente consiga reverter o quadro de uma doença e consiga a saúde. Vejam, Jesus não foi um médico, mas foi o médico dos médicos, depois dá para dizer, né? Mas toda vez que as pessoas tinham fé nele, elas acabavam ficando curadas. Assim como tem curas hoje, que quantas pessoas que eu já fui visitar, né? Doutora, a senhora mais do que eu, né? Visitar no hospital e eu dizia, mas meu Deus, vai ser difícil da pessoa superar isso. De repente, tu encontra ela na rua, está bem. E Jesus dizia para as pessoas, a tua fé te salvou. Eu acredito muito nisso. E isso é muita verdade, Frei. Nós que vemos pacientes graves todos os dias, para nós ficar mais evidente ainda o papel da espiritualidade, o papel dessa força que vem de uma maneira muito única em cada ser, e o quanto isso consegue transformar a vida, né? E eu queria trazer aqui uma coisa bem importante. Espiritualidade é diferente de religião? Qual é a sua visão sobre isso? Então, olha só, as ciências humanas, quando as ciências se debruçam sobre o ser humano para entender quem é o ser humano, vamos usar a palavra composição. Do que o ser humano é feito? E as ciências humanas, cada dia têm novas constatações, mas todas as constatações acabam ampliando todo esse horizonte do imaterial, também a partir do ser humano. E o que as ciências humanas dizem? Que o ser humano tem dimensões. Uma dimensão é a dimensão física. Nós ocupamos um corpo. Nós existimos materialmente. Nós somos também matéria. A outra dimensão é a dimensão intelectual. Nós somos seres pensantes, capazes do conhecimento. Nós não temos uma limitação de quanto nosso HD não trava. Nós podemos conhecer infinitamente. Então, a dimensão física e intelectual. Qual é a outra dimensão? A dimensão emocional. Depois, dentro dessa dimensão emocional, eu queria lhe fazer uma pergunta, doutora. Eu só vou antecipar um pouco essa pergunta. As pessoas pessimistas adoecem mais?
facilmente. Depois vamos pensar nisso. Então, tu tem a dimensão física, intelectual, emocional e tu tem a dimensão espiritual. Isso se chama ser humano. Nós somos um ser de dimensões. E uma das dimensões faz com que tu extrapole a existência material. E aí que a gente vê assim, a fonte da esperança, da paz, do acreditar numa cura, não é a tua intelectualidade. Tu até pode conhecer, mas é pela espiritualidade que tu vai dizer, eu vou conseguir, eu posso, eu creio, eu creio. Então, a espiritualidade, ela é inerente ao ser humano. Ninguém nasce sem espiritualidade. Como nós também somos o resultado do meio onde nós interagimos, claro que tu pode desenvolver a espiritualidade como pode não desenvolver. Mas cedo ou tarde a espiritualidade te alcança. A espiritualidade te alcança. Então, todos os humanos são espiritualizados. De onde vem a palavra religião? Vem de um termo latino religare. Quando a gente diz religar, nós estamos dizendo ligar de novo. Mas se eu estou religando, é porque teve uma ligação primeira. Qual é a ligação que une e nos coloca no mesmo patamar? Qual é a ligação que nos coloca no mesmo patamar? A espiritualidade, porque todos são portadores de espiritualidade. Eu ouvi uma referência muito simples para distinguir e, ao mesmo tempo, ver o fluxo natural da espiritualidade e da religião. A pessoa disse, olha, espiritualidade... Primeiro ela disse, religião é o caminho. E são muitos caminhos. Uhum. Espiritualidade é a força que te faz caminhar. Então, não importa se este é o caminho, ou aquele outro. Por que tem trocas contínuas de religião? Porque as pessoas estão buscando se encaixar melhor numa proposta onde a espiritualidade seja naturalmente a tua respiração. A tua respiração, né? Então, os agrupamentos, a sociologia religiosa, ela vai estudar os agrupamentos religiosos. Por que as pessoas se unem? Nós estamos aqui numa região que agora, nesses dias, se volta muito para Caravaggio. Uhum. Mas também nós estamos numa região onde que facilmente as pessoas escolhem ir visitar o templo budista de Três Coroas. Uhum. Então, nós temos polos de manifestações diferentes. Nem todos os que vão para Caravaggio vão por causa da religião, Uhum. mas vão por causa da espiritualidade. Perfeito. Nem todos que vão para Três Coroas vão por causa do budismo, Uhum. mas vão por causa da espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela te coloca numa esfera... eu sempre gosto de lembrar que o papel da espiritualidade não é te levar para uma religião. O papel da espiritualidade é te humanizar. Isto é, quando que a gente diz de uma pessoa, tá vendo, não parece nem gente. Por quê? Foi desumana, tratou mal o próximo, não foi ética, não exerceu a caridade, não teve compaixão. Não é gente. Quando que tu és gente? Quando a espiritualidade faz brilhar em ti aqueles qualificativos humanos que te tornam uma pessoa respeitosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa muito atenta, né? E isso é incrível, por isso que as escolas também têm um papel muito importante quando se uma família, vamos usar a nossa linguagem aqui dentro também do meu contexto, se uma família não ensinar o Santo Anjo para uma criança, vai ficar faltando uma elevação. Uhum. E aí o papel que a escola tem também. E quando a escola não tem muita preocupação com a espiritualidade, eu ainda penso um dia de fazer uma pesquisa entre
a espiritualidade da escola e a paz na escola. Qual é a relação entre, se tem espiritualidade na escola, como é que é a paz na convivência dos alunos? E pegar as escolas onde tem maior agressividade, maior violência escolar. Será que a espiritualidade está sendo bem trabalhada? Provavelmente não, né? Mas porque a gente tem medo. Tem gente de todas as religiões. Opa, um dia vamos fazer uma prece de uma religião, outro dia de outra. Nós estamos ensinando um respeito, porque nós não podemos uniformizar. Agora, nós podemos alcançar a unidade. E a unidade, ela só se concretiza quando nós respeitamos o outro. Quando o outro é respeitado enquanto alguém capaz de me provocar no sentido de viver o dado humano com todos aqueles qualificativos que permitem que a felicidade aconteça. Então, sem espiritualidade, nós seríamos candidatos à desumanização. Não estaríamos vivendo plenamente. A mesma coisa que uma pessoa que não cuida do seu físico, ela vai ter limitações. Uma pessoa que não amplia os seus conhecimentos, não lê uma coisa significativa todos os dias, alguma coisa, não busca uma informação com fonte segura, com o passar dos dias tu fica alguém aquém porque tudo é processual na vida. Tudo é processual. Então tu fica aquém. Por isso, negar a espiritualidade é comprometer a humanização. É a humanização. Depois, se a pessoa quer escolher este caminho ou aquele, não tem problema. A escolha é livre. Agora, negar a espiritualidade é negar a possibilidade de sermos seres humanos integrais. Fantástico, Frei. E Frei, para a gente terminar esse bloco, qual é o seu conselho para quem está passando por um problema de saúde buscar a sua espiritualidade? Eu acompanho tantas pessoas e sempre penso assim que como tem um livro na Bíblia chamado Livro dos Provérbios, que nada mais são do que ditados populares, né? Frases de efeitos, dizer... Tem uma coisa que é contemporânea, é nossa, essa expressão é nossa, e ela é um provérbio, é uma coisa, para mim ela tem um valor bíblico. Quando a gente diz, se não aprende no amor, vai aprender na dor. Doutora, deve ter muita diferença entre o diagnóstico, a comunicação do diagnóstico a quem tem espiritualidade desenvolvida e a quem não tem espiritualidade desenvolvida. Se o diagnóstico é uma doença, se a pessoa tem espiritualidade, é muito importante chamar a pessoa também para abraçar de uma forma mais efetiva a questão da espiritualidade. Bom, mas de que forma eu vou fazer isso? Aí que, se estamos aqui em 4 pessoas, cada uma tem a sua espiritualidade. A mesma coisa são os seus pacientes, cada um vai ter um jeito, né? Mas a espiritualidade, ela é fundamental, até mesmo para, dá para dizer assim, fluir um pouquinho melhor o efeito do medicamento. Concordo plenamente. Ela vai tomar o medicamento com muito mais ânimo, vontade, querer, do que alguém que, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E aí que a gente vê assim, a espiritualidade te dá ânimo. Tu leva um susto com o diagnóstico. Praticamente tu leva um tombo. Mas aos poucos a espiritualidade vai te superando, vai superando. Faz muitos anos que eu estou aqui na cidade, também comecei minha vida aqui, nasci no Hospital Pompeia, como tantas pessoas. Eu vejo pessoas, por exemplo, a mulher, a gente percebe mais facilmente a perda do cabelo, por exemplo, num tratamento. E depois a volta do cabelo. Depois a volta da naturalidade da vida.
E pessoas que, mesmo não estando bem, não deixaram de buscar a espiritualidade, porque apostaram muito na espiritualidade. E assim, eu fico feliz, doutora, quando eu ouço os profissionais da medicina dizerem, olha, isso aqui é um milagre. E isso me toca profundamente, porque o milagre nunca vai acontecer quando a gente está de braços cruzados. O milagre sempre vai acontecer quando nós nos movimentamos espiritualmente. E hoje tem tantos meios, os recursos são tantos. Uma vez tu tinha que necessariamente ir para uma igreja. Hoje, a igreja, o teu templo, pode ser a tua casa. Perfeito. Então, a espiritualidade, para mim, ela determina a conquista da saúde. Perfeito, Fê. Acho que essa frase é uma frase linda para a gente terminar esse bloco. Eu te agradeço. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos escutam ou que vão nos escutar vão ser tocadas por isso. Que bom, que bom. Um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigado também.